Oi, gente, vamos lá. Ó, hoje, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos relacionar esse assunto de matemática, né, de função, de gráfico, com as ideias teóricas e de aplicação da física, certo? Então, vamos aplicar essa ideia de função nesse primeiro assunto da física relacionado com o movimento, que a gente já viu já tantas coisas aí no primeiro bimestre, certo? Então, vamos fazer esse reforço hoje, colocando algumas situações, problemas, né, que são muito comuns de você aplicar essa parte da matemática relacionada com função, relação entre grandezas, certo? Porque lá na matemática, o que acontece na matemática, né? Quando você está estudando função, você vai relacionar dois parâmetros que são coisas abstratas, né? É um valor de y que você associa a um valor de x, né? São termos desconhecidos. Você não sabe o que é esse y, você não sabe o que é esse x. O fato é que você tem uma função, você relaciona valores numéricos com outros valores numéricos. Mas você tem uma aplicação prática disso. E essa aplicação você vai encontrar onde? Nas ciências, né? Sim, dá para ver. Cinemática. Pronto. Aparecendo aí cinemática, né? Beleza. Então vamos lá, vamos ver se passa aqui. Pronto, passou, né? Não sei se vocês estão vendo esse carrinho aí, tá em movimento. Estamos. Ótimo. Então veja só, vamos começar aqui por essa questão. Um automóvel deslocando-se em linha reta tem sua velocidade variando com o tempo de acordo com a tabela. Então tá aqui a tabela. Então veja que nessa tabela duas colunas, e aí você tem valores ou intervalos de tempo aqui com valores de velocidade. Então veja, gente, ó, o movimento desse carrinho não é um movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade dele está variando com o tempo. Então você diz que esse movimento é variado. É um movimento variado. É um movimento variado porque a velocidade está mudando com o tempo. Se você olhar os valores, ó, 10, né, em 0 segundos. Em 0 segundos, foi o momento que a pessoa iniciou as medidas dos tempos. Então, em 0 segundos, a velocidade dele já era 10 metros por segundo, ou 36 quilômetros por hora. Depois de 1 segundo, a velocidade foi para 12. Depois de 2 segundos, a velocidade foi para 14. Certo? Depois de 3, e assim, até 8 segundos. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá para a primeira pergunta aí, ó. Em quais intervalos de tempo o movimento do carro possui aceleração? Em quais intervalos de tempo o movimento do carro possui aceleração? Ou seja, aceleração é quando você aumenta a velocidade, certo? Quando você aumenta a velocidade. E desaceleração é quando você diminui a velocidade. Letra B, em que intervalo a aceleração do carro é nula? Ou seja, em que intervalo de tempo, se entre 0 e 3, se entre 3 e 5, ou se entre 6 e 8, em que intervalo de tempo a aceleração do carro é zero? Ou seja, a velocidade não mudou. Né? Quando a velocidade não muda, o carro não acelerou. Aí você diz que a aceleração é zero. A letra C, em que intervalo a aceleração do carro é negativa? Aí vem um detalhe interessante. Ó. Quando você tem aceleração positiva, é porque a velocidade aumentou. Quando você calcula a aceleração, você encontra um valor negativo, é porque o carro desacelerou. Então, o valor de A negativo significa que o carro ele foi perdendo velocidade, viu, gente? Então, se você olhar para a tabela, você vai ver que tem um... Oi? De negativo e positivo, que eu acabei de falar. De negativo e positivo. Certo. Vamos analisar fazendo o seguinte, ó. Vamos analisar pela tabela de valores, certo? E pelo gráfico. A gente vai construir um gráfico e vai observar isso direitinho. Aí eu volto nessa questão da aceleração. Fica mais fácil para a gente. Aqui, por enquanto, eu estou só lançando as perguntas, ó. A letra D, em que intervalo o movimento é uniformemente acelerado? Aí já vem
para uma coisa mais específica, né? Uma pergunta que diz respeito exatamente ao movimento do carro, certo, gente? Pois vamos lá, ó. Como vocês já estão me perguntando a respeito da aceleração, nós vamos construir esse gráfico agora. Pronto. Pronto, gente, vocês já estão observando aí a tela dividida, tá tudo ok, né? Ó, deste lado direito, eu tenho a tela do décimo aqui, certo? Tá acionado. E tenho a minha tabela que eu estou observando aqui os valores. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou criar uma tabela com esses valores para me ver que gráfico vai aparecer, certo? Então, vamos lá. No eixo X é o eixo dos tempos. Então, quais são os valores? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 segundos. Vou aqui para o eixo do Y, que são os valores de velocidade, 10 metros por segundo, 12, 14, 16, em 4 segundos foi 16 metros, né, continuou, 16 de novo, 15, 18 e 20 metros por segundo. Pronto. Então apareceu esse conjunto de pontos aqui que vocês estão vendo, certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou expandir aqui, ó, a tela. E vou aqui nessa ferramentazinha aqui, vou melhorar esse gráfico, ajeitando aqui os valores. No eixo X, como começou lá do 0, eu vou botar 0. Lá, como foi até 8 segundos, eu vou botar 10, o eixo do X. No eixo Y, vou colocar 0 também, e foi até 20, né? Aqui eu vou botar 25. Pronto. Aí melhora o gráfico. Então fica melhor de visualizar, né? Então tem esses pontos aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho mais. Pronto. Vou voltar. E tenho que colocar aqui para ficar uma coisa mais bonita, né? Uma legendazinha, ó. O X tempo, né? Medido em segundos. E o V de velocidade, né? É o eixo Y. Velocidade medida em metros por segundo. Pronto. Mais bonita aí. Velocidade, tempo. Certo. Agora eu venho aqui, ó, de novo. Aí venho nessa engrenagem. E vou traçar o meu gráfico com uma linha. Certo? Ó, vou deixar em azul. Pronto. Deixa aqui o pronto, né? Vou deixar tudo ok aí. Eu fechar essa aba. Expandir o gráfico de novo. Beleza, deixa eu só aumentar um pouquinho para ver se fica mais visível. Ok. Certo, então tá aqui, né? Lá é 0, 1, 2, direitinho. Pronto, aqui fica melhor. Ok, o que é que eu vou fazer? Vou tirar um print, vou levar lá para os nossos slides, certo? Ficar mais fácil aí da gente poder fazer essa análise. Veja que é todo um processo, né? Então, vou copiar aqui, vou levar aqui para o slide. Deixa eu ver onde é que eu vou botar. Pronto, vou botar aqui. Opa, ficou grandão, né? Vou botar aqui. Vou só ajeitar ele aqui para ficar perto da tabela. Opa, só que eu coloquei no lugar errado. Aí. Na verdade é aqui. Pronto, bem aqui mesmo. Aí. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Para ficar ele todo aqui. Cobrindo aqui o slide. Aí. Certo, gente? Então fiz aqui. Vou aumentar aqui a tela, para a gente poder visualizar direitinho. Hoje o PC resolveu ficar lento. Pronto. Beleza, então vocês estão vendo o gráfico aí, né? Tá tudo ok, né?
Sim. Ok. Tá faltando uma coisa que eu não fiz, que é isso aqui. Isso é primordial que eu faço. Pronto. Velocidade pelo tempo, certo? Então, gente, esse gráfico aqui, ele é representativo daqueles dados que a gente obteve que está lá que já vem na tabela, certo? Então, eu tenho aqui o eixo vertical, as velocidades, o eixo horizontal, os tempos. Então, a primeira pergunta, em quais intervalos de tempo o movimento do carro possui aceleração? Gente, olha, aqui é o eixo do tempo embaixo, né? Então, você tem, 0, 1, 2, 3 segundos. Veja que o que é que acontece de 0 até 3 segundos, Tá vendo aqui, A velocidade está aumentando, Aí chega aqui, até depois do 15, né, de 10 até 16, né? E lá tem 15, 16, é depois 16, né? Então, em quais intervalos de tempo o movimento do carro possui aceleração? Então, é onde você tem uma inclinação na reta, certo? Então, o que você vai escrever aqui, Então, é de 0, certo? É de 0 até 3 segundos, certo? 3 segundos. Qual é o outro trecho que tem aceleração? Tá aqui, nesse trecho aqui, de 5 para 6. Veja que tem outra inclinação no gráfico, Aqui, no caso, o automóvel está o quê? Está desacelerando. Mas você fala também em aceleração, só que é uma aceleração negativa, certo? Então, também de 5 segundos até 6, você tem uma aceleração, só que no caso é uma aceleração negativa. E o outro trecho é de 6 até 8, Veja que tem outra inclinação, de 6 até 8. Então, você vai e escreve aqui também, 6 até 8 segundos, certo? Ou então, você pode fazer assim, a outra aceleração é de 5 até 8. Só lembrando que houve uma desaceleração e depois uma aceleração, certo? Então, é nos trechos em que você tem uma inclinação do gráfico que você vai observar essa aceleração. A letra B, em que intervalo a aceleração do carro é 0? Ou é bem aqui, gente, de 3 segundos até 5 segundos. Tá vendo, Veja que nesse tempo, não houve variação da velocidade, Ela permaneceu constante, Então, bem aqui nesse trecho, não houve aceleração. É um trecho em que o automóvel ficou parado, né? Aliás, mito, parado não. Ele começou a se mover em movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade se manteve. Isso de 3 até 5 segundos. Então, letra B, qual o intervalo em que a aceleração é nula? É de 3 segundos, até 5 segundos. Certo, gente? A letra C, em que intervalo a aceleração do carro é negativa? Agora, respondendo a pergunta, né? Em que intervalo a aceleração do carro é negativa? É naquele intervalo em que você tem a reta decrescendo, Então, é nesse intervalo aqui de 5 segundos para 6 segundos, Você veja que a reta está decaindo aqui, está decrescendo. Então, em que intervalo a aceleração do carro é negativa? Entre 5 segundos e 6 segundos. Certo, gente? Para ficar mais fácil aí. Em que intervalo a aceleração do carro é negativa? Então, gente, o trecho é justamente esse, de 5 segundos para 6 segundos, em que a reta é decrescendo, ou seja, aqui está mostrando o quê? Aqui está mostrando que a velocidade, ela decaiu, né, como se o carro estivesse retardando o movimento dele, né, ele estava em 16, né, 16 metros por segundo, aí voltou para 15, certo? Então, o valor dele decaiu, então nesse momento aí você disse que a aceleração é negativa. E a letra D, em que intervalo o movimento é uniformemente acelerado? É uniformemente acelerado, ou seja, é naquele trecho
em que a aceleração é constante, ou seja, em que o objeto ele está variando a velocidade dele, mas de maneira uniforme, certo? Então, o que intervalo é esse? Ó? O intervalo são 2, certo? Ó, é de 0 até 3, né? Você veja que a linhazinha, ó, ela está retinha, retinha. Então, nesse momento aqui, você diz que o movimento é uniformemente acelerado, né? Está aumentando. Qual é outro trecho em que o movimento é uniformemente acelerado? É bem aqui, ó, entre 6 e 7 segundos. Veja que também está retinho aqui, ó, certo? Daqui para cá. E também entre 7 e 8. E também entre 7 e 8. Certo? Mas você observa melhor aqui, ó, nesse trecho aqui, entre 0 e 3 segundos. Você vê que aumentou de forma uniforme. Certo, gente? Então, o gráfico ele vai te responder melhor a essas perguntas, certo? Você tem a tabela te dá uma visualização até boa, mas o gráfico ele te proporciona aí uma visão melhor. Então, a gente fez a análise do gráfico utilizando aí essas perguntas. Certo, gente? Vamos lá para outra questão. Professor, Oi. tu Diga. pode tirar uma dúvida? Sim, pode perguntar. É na letra D, né? De 6 a 7 segundos e 7 a 8. Isso. E não pode botar de 6 a 8 segundos, não. De 6 a 8? Uhum. Vamos ver aqui, ó. Por que a gente não bota direto? Né? Por que a gente não bota direto? Ó, em 6 segundos, a velocidade era quanto? Ó? Em 6 segundos, a velocidade era 15. Tá vendo aqui, ó? É onde você tem um ponto. O ponto tá aqui, ó, ligando o 15 ao 6, certo? Então tá aqui o ponto. Aí em 7 foi para quanto, ó? 16, 17, 18. Certo? Ó? Foi para 18. Então tá aqui. E de 7 para 8 foi para 20. Foi para 20. Então, de 15... Professor, tá meio difícil para entender esse gráfico, viu? Tá difícil onde, homem? Me diga. Onde é que tá difícil, homem? Eu não tô entendendo nada dessas linhas aí no gráfico. É a de a velocidade e o repouso, é? Isso justamente. Olha, quando você vai olhar para um gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para os eixos. O que é um eixo? Repara bem. Ó. Olha para os eixos. O que são os eixos? São essas linhas aqui, ó, que é do plano cartesiano. Ó. O primeiro eixo é esse aqui, ó, o eixo vertical, que é onde você coloca os valores da velocidade, tá vendo aqui, ó, certo? E o eixo horizontal é esse de baixo, ó, é onde você coloca os valores dos tempos, certo? Então, quando você vai construir um gráfico que vai relacionar o tempo, né, que um objeto se move, com qualquer outra coisa, por exemplo, velocidade, distância, aceleração, você sempre vai escrever os valores de tempo no eixo horizontal, certo? Começando de onde, ó? Começando do 0. Então, por exemplo, lá na tabela, como é que variou o tempo? 0, 1, 2, não é assim? Então, você vai marcando no gráfico, ó, 0, 1, 2, em ordem crescente, ó, tal como está aparecendo aqui, pro lado direito, ó, certo? E a velocidade variou como? 0, 5, né? Você tem aqueles valores lá, aí você bota subindo aqui no eixo vertical, que está aumentando. Então, quando você relaciona cada tempo com cada valor de velocidade, você vai encontrando os pontos do gráfico, ó, certo? Ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é o 16 da velocidade com 3 do tempo, certo? Esse ponto aqui é 2 com 14 da velocidade, entendeu? Então, você vai encontrando os pontos. Aí, depois, você vem com a régua aqui, ó, e traça o gráfico. O gráfico vai unir esses pontos, certo? Então, o que esse gráfico está te mostrando? Perdão aqui. O que esse gráfico está te mostrando? Ele está te mostrando que a velocidade ela está sofrendo variações com o tempo. Então, tem momento que ela aumentou, porque aí, no momento que ela aumenta, aí você tem uma linha, ó, subindo, ó, certo? A linha azul aqui subindo, ó. Tem momento que ela não variou,
permanece uma linha aqui, ó, paralela ao eixo do tempo. Tem momento que a velocidade diminuiu, aí você vê a linhazinha caindo, ó, certo? E tem momento que a velocidade aumentou de novo. Então, eu quero que você perceba o gráfico assim. Sempre que você for desenhar o gráfico, é desse jeito. Certo? Sempre que a gente for falar de gráfico, ou vai aparecer ou vai aparecer linhas, tal como apareceu aqui, retas, né? Ou vai aparecer curvas. Certo? Então, por exemplo, ó, deixa eu voltar bem aqui para a tabela. Vou voltar bem aqui para a tabela. Está aqui a tabela. Certo? Então, veja, ó. Nesse trecho aqui, ó, foi o que aconteceu com a velocidade. Ela não aumentou. Certo? Nesse trecho aqui, de 6 até 7 segundos, ó, a velocidade aumentou quanto? Ó, a velocidade aumentou, né, 3 metros por segundo. Certo? Ó, de 15 foi para 18. E no último trecho, de 7 até 8 segundos, a velocidade aumentou quanto? Ó, 18 para 20 é quanto? 2 metros. 2 metros por segundo. Então, respondendo a pergunta lá, né? Por que eu não posso pegar de 6 para 8? Veja que não houve uniformidade no aumento da velocidade, ó. Tá vendo? Ó, o ΔV aqui, ó, variou diferente. Certo? Então, eu não posso dizer que de 6 para 8, né? Diretamente, ó, de 6 para 8, o movimento é uniformemente variado. Ou seja, ele não é acelerado. Né? Ó, variou 3 e depois caiu para 2. Então, eu tenho que separar os trechos, né? Onde é que ele é acelerado realmente? De 0 até 16, houve aceleração, porque aumentou a velocidade, e de 6 para 7, certo? Houve aceleração, porque aumentou a velocidade. Aqui também houve, só que foi diferente, ó. Né? Foi diferente. Aqui aumentou 3, depois aumentou 2. Então, lá no gráfico, para responder a letra D, ó, certo? Em que intervalo o movimento é uniformemente acelerado. Então, nesse trecho aqui, ó, eu tenho que separar. Então, foi acelerado de 6 para 7 e foi acelerado de 7 para 8, certo? Eu poderia dizer, foi acelerado de 6 para 8. Foi, né? Foi acelerado. Só que não é uma aceleração uniforme, né? Então, é melhor a gente separar, né? Porque alguém pode perguntar, mas não houve uma aceleração uniforme, né? Mas não está totalmente errado, não, você dizer que houve aceleração, né? E o movimento foi acelerado de 6 para 8. Só que não foi uma aceleração uniforme, né? Que houve aquela variaçãozinha. De 6 para 7 aumentou 3, e de 7 para 8 a variação foi um pouquinho menor. É por isso que no gráfico, ó, você vê que inclinou um pouquinho, ó. Porque se tivesse aumentado de forma uniforme, o gráfico teria aparecido assim, ó. Exatamente retinho aqui, ó. Certo? Mas bora seguir. Vamos seguir que depois vocês vão reassistir o vídeo e aí vocês pode reforçar um pouquinho mais aí, para esclarecer um pouquinho mais. Vamos para essa outra questão, que ela é a última aqui da nossa análise. Um objeto em movimento retilíneo uniformemente acelerado possui no instante t igual a 0 segundos uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. E sua aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a pergunta. Aí você já tem a informação de que o movimento é uniformemente acelerado, já tem a velocidade inicial e a aceleração do objeto. Letra A. Calcule o aumento da velocidade do objeto num intervalo de 0 a 8 segundos. Certo? Então, vamos lá para as informações. Ó. Isso é essencial para você resolver o problema, gente. Primeiro, em t igual a 0 segundos, ou seja, no tempo inicial, né? No momento que o cara clicou lá no cronômetro para começar a medir o tempo, né? Ele deu um pause lá, aí marcou 0 segundos. Em 0 segundos, o objeto, ó, já estava se movendo com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. E aí acelerou 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele acelerou com esse valor, é porque aumentou a velocidade dele. Então, o que você vai fazer? Vai calcular esse aumento de velocidade entre 0 segundos e 8 segundos. Então, o que você vai fazer? Vai aplicar esta equação aí, né?
Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, certo? Aceleração vezes o tempo. Substitui os valores, gente. Ó, substitui os valores. Deixa eu voltar aqui, que foi demais. Só que como ele quer o aumento, como a questão pede o aumento, então o que você vai fazer? Você está calculando, na verdade, ΔV, certo? Ó, você vai calcular aqui, ó, é o aumento da velocidade, ΔV. Então, essa expressão, você vai ter que ajeitar ela um pouquinho, ó. O que você vai fazer? Vai transferir a velocidade inicial para cá, certo? O primeiro membro. Então, você vai escrever, vai ficar assim, ó. V menos VI igual a ΔT. V menos VI, velocidade final menos inicial, é exatamente o ΔV. Então, a expressão vai ficar assim, ΔV igual a A vezes T. Pronto. Daqui você tira esse aumento de velocidade, o ΔV. Então, substitui os valores, ó, ΔV é igual a 1,5 vezes 8 e faz a multiplicação. Pronto. Então, na letra A eu já respondi. Então, esse aumento de velocidade entre 0 e 8 segundos é exatamente 12 metros por segundo, é o ΔV. Lembrando a vocês, gente, movimento retilíneo uniformemente variado. Você tem quantas equações básicas? Você tem 3, que é exatamente uma função. Isso aqui é uma função, gente. Certo? É a função da velocidade. Veja que, se eu tirar lá da matemática, ó, o V final, né, é o Y. O V inicial é o meu termo independente, que no caso aí vale quanto? Ó? 5. O valor de A é aquele valorzinho que aparece na função, ó, valor de A. E o T aqui seria o valor de X, ó. Veja que agora o Y, ele é uma grandeza, é velocidade, certo, gente? É velocidade. E o X lá da matemática, da função, agora também é uma grandeza, é tempo. A grandeza tempo, ó. Veja que eu tenho uma função, certo? Uma função de primeiro grau, tá aqui, ó, que é a função da velocidade. Então, é só você associar o que a gente aprendeu lá da matemática com função, jogando aqui na relação entre as grandezas físicas, certo? Então, não deixa de ser função de primeiro grau aí, só porque mudou as letras, né? A letra velocidade, T é tempo, que seria o Y e o X, certo? Então, na letra A, você calculou o aumento da velocidade, foi 12 metros por segundo. Vamos para a letra B. Calcule a velocidade. Agora aqui, gente, ó, como é que você vai fazer? Você vai pegar aqui o aumento de velocidade, né, o ΔV foi 12. Como eu sei que ΔV é velocidade final menos inicial, então eu substituo, certo? Estou trocando ΔV por isso aqui, ó. Né, ΔV é velocidade final menos inicial. Eu sei que a velocidade inicial é 5, então substituo, jogo menos 5 por segundo membro, né? Estou resolvendo a equaçãozinha. E somo. Pronto. Está aí a velocidade no instante 8 segundos. Certo? Letra C. Desenhe o gráfico da velocidade pelo tempo, para o intervalo de tempo considerado. Aí, gente, nessa situação, o que você vai fazer? Ó? Vai montar uma tabela, 2 colunas. Joga os valores de tempo, joga os valores de velocidade. Então, quando o tempo era 0, a velocidade era quanto? 5, né? Era a velocidade inicial. Aí a gente fez a conta para 8 segundos. A gente acabou de calcular. A velocidade final foi quanto? 17. Oh, beleza. Por daqui já dá para construir o gráfico. Né? Basta que eu tenha 2 pontos que eu construo o gráfico. Certo? Então, vou minimizar aqui. Ó, vou minimizar aqui. Volto lá para o décimos, certo? Vou construir aqui um novo gráfico. Vou construir aqui um novo gráfico, ó. Novo gráfico em branco. Vou inserir uma tabela, tá aqui, olha, tabela. O primeiro valor dessa tabela, x é os tempos, né? Então aqui, ó, 0, aí depois foi 8.
O Y, que é o eixo vertical, são as velocidades, né? Velocidade inicial 5, aí depois foi quanto? 17. Pronto, aí eu tenho 2 pontos. Vamos procurar esses pontos. Olha, já estão marcados aqui no gráfico, ó. Certo? Eu só vou reduzir um pouquinho aqui, ó. Venho para a ferramentazinha aqui. Vou deixar o eixo do tempo, que é o X, 0. Como variou só até 8, eu vou marcar aqui 9. Certo? Aqui o eixo do X é tempo. Tempo medido em segundos. Faço o mesmo processo lá. O eixo Y, eu vou botar para começar de onde? Do 0 mesmo. E aí, variando, como foi até 17, eu vou botar aqui 18. Pronto, são os passos aí, né? Pronto, então... deixa eu voltar bem aqui para ver se... eu não coloquei a legenda aqui, ó. Velocidade. Velocidade medida em metros por segundo. Certo? Beleza, então só vou reduzir um pouquinho para a gente ver os pontos. Ó, tá aqui, gente, ó, no gráfico. Quantos pontos vocês estão vendo? Só 2, ó. Porque só tinha 2 pares de coordenadas. Então, vou voltar aqui, ó. Vou ajeitar o gráfico para aparecer a linhazinha dele. Ó, vou deixar em azul, linha. Pronto, ó. Tá aqui o gráfico. Certo? O gráfico é só esse aqui. Por quê? Porque eu só tive 2 pares de pontos lá. O 0 com 5, né? E o 8 com 17. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar o print aqui de novo. Vou levar para lá para ficar uma cor bonita, ó. Tá aqui, ó. Copiar. Vou levar lá para o slide. Então, vou jogar ele aqui, ó. Ctrl V. Pronto. Tá aqui meu gráfico, ó. Tá aqui. Então, era a outra questão, né, que a gente tinha. Era exatamente essa aí, né? Vou ver se ele amplia aqui para a gente poder observar isso direitinho. Pronto. Então, a gente fez o cálculo, encontrou 17, a tabela. Letra C, desenha um gráfico de velocidade para o intervalo de tempo considerado. Beleza. Né? O que representa a inclinação do gráfico no item C? Então, vamos para o gráfico. Aí, ó, não está inclinado? Então, o que representa essa inclinação? Né? O que representa essa inclinação aqui, ó? Que é este ângulo, ó. Veja que o gráfico está inclinado em relação ao eixo do tempo, né? Olha, ele tem essa inclinaçãozinha aí. Então, o que representa essa inclinação? Gente, olha, como você tem uma variação de velocidade no tempo, o que é a aceleração. Então, essa inclinação, ela representa exatamente a aceleração do objeto, certo? Representa a aceleração do objeto. Então, se você calcular essa inclinação aqui, ó, você vai estar calculando a aceleração do objeto que está se movendo, certo, gente? Então, veja, o gráfico, ele te proporciona isso. Você observa as variações de velocidade, a tabela também, né? E você ainda pode determinar a aceleração utilizando a inclinação do gráfico. Lógico que para isso eu tenho que fazer a conta, né? Ó. Delta V foi quanto? Foi de 5 até 17. Aí você vai escrever aqui essa variação, que a gente já calculou, deu 12, né? Aí em que intervalo de tempo? Né? No intervalo de 0 a 8. Então daqui para cá, né? Ó, de 0 até 8 segundos. Aí você tem o delta T. 8 menos 0 dá 8. Aí é só dividir. Quando você divide, você tem o valor da inclinação do gráfico, que é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Certo? Professor. Oi. Quando a variação, ela varia muito, tipo, diminui e aumenta entre 2 pontos, como calcula a velocidade e o tempo. Certo. Aí você vai ter que separar aquelas variações, certo? Você vai ter que separar aquelas variações. Então, por exemplo, naquele gráfico anterior, você viu que lá no finalzinho houve uma variação, né? E aí depois houve outra variação. Então, você teria que calcular a aceleração só naquele trecho pequeno e calcular a aceleração no outro trecho. Entendeu? Professor, esse é o cálculo da aceleração, né? Para calcular a aceleração. Veja que na questão, né? Na questão, ele pergunta lá, o que significa a inclinação desse gráfico?
A inclinação do gráfico é justamente a aceleração. Veja uma ideia interessante aqui, ó. Se essa inclinação, né, se você tivesse construído o gráfico, e essa inclinação, ela tivesse dado, aliás, se essa inclinação, ela tivesse ficado um pouco mais inclinado, deixa eu ver aqui se aparece aqui para vocês, ó. Ó, se o gráfico ele tivesse aparecido assim, ó, se fosse assim, ó, mais inclinado, aí você ia ter outro ângulo, ó, o outro ângulo seria esse aqui, ó. Aí significa o quê? Significa que a aceleração seria maior do que esse valor que você ia calcular para o gráfico azul, certo? Então, quanto mais inclinado fosse o gráfico, maior seria o valor da aceleração, mostrando para você que o objeto está acelerando muito mais rápido, né? Está variando a velocidade dele muito mais rápido, certo? Então, esses são os segredos dos gráficos, né? Vamos para a última questão aqui, ó, relacionada ainda ao gráfico. Usando o gráfico, olha que interessante agora, usando o gráfico, calcule o espaço percorrido nesse intervalo aí, o mesmo, né? De 0 até 8 segundos. Então, vamos lá. Tá aí o gráfico, né? A gente acabou de fazer. E você vai calcular o espaço percorrido, ou seja, quantos metros esse carro se moveu. Aí você usa uma propriedade do gráfico. Qual é essa propriedade? O espaço percorrido é igual à área sobre o gráfico. A área sobre o gráfico, vamos entender isso. Ó, que área é essa? Essa área é tudo que está abaixo do gráfico. Então, eu vou marcar ela aqui, ó. Primeiro, um triângulo. Segundo, um retângulo. Então, veja, ó, tudo que está abaixo do gráfico vai te dar essa área. Então, se você calcular essas duas áreas e somar, você vai ter o deslocamento do objeto, ou seja, quantos metros ele se moveu, certo? Aí agora você usa as duas fórmulas matemáticas, a área de um triângulo e a área de um retângulo. Então, eu vou substituir aqui, ó. ΔS vai ser igual à soma de A1 com A2. Quem é A1? Base vezes a altura sobre 2, que é a área do triângulo. E quem é A2? Base vezes a altura, que é a área do retângulo. Então, vamos tirar essas coisas daqui do gráfico, ó. Primeiro, a base. A base é justamente o tamanho que vai de 0 até 8, certo? E a altura do triângulo? É esse intervalo que vai de 5 até 17, certo, gente? Ora, esse intervalo de 5 até 17 é o quê? É a variação da velocidade que a gente calculou, que foi quanto? 12, né? Que é justamente esse intervalo aqui, ó. Né? Que a gente calculou que foi de 5, deixa eu ver se eu consigo marcar bem aqui, que foi de 5 até 17. Ó, 5, né, de 15 até 17, né? Foi até aqui, ó. Então, esse intervalozinho aqui vai ser a altura do triângulo, ó, que é o que está marcado aqui desse lado também. Então, essa variação foi quanto? 12, né? 17 menos 5, 12. Então, a base é 8, a altura é 12, dividindo 2 da fórmula, certo, gente? Não esquecer que isso aqui, ó, é a área de um triângulo. E a base vezes a altura, que é a área do retângulo. Veja que a altura do retângulo é só esse pedacinho aqui, ó. De 0 até 5. Por que 12? De onde vem esse 12 mesmo? O 12 é essa diferença aqui, ó. 17, certo? Menos quanto? Menos 5. É essa variação aqui, ó. 17 menos 5 dá quanto? Não dá 12? Dá. Pronto. Então, esse 12 é esse tamanho, ó, daqui para cá, ó, de 5 até 17. Certo? Ah, entendi. Então, é a altura do triângulo. Então, fica 8 vezes 12 sobre 2. Tá passando um carro de venda aqui, vocês estão ouvindo, né? Calma. Eita, cara. Deixa ele passar aqui, não sei se vai demorar. É a coisa do ao vivo, né? Pronto. Não, o cara ainda tá falando ainda. Ai, eu tô bem aqui no terraço aí. Pronto, então aqui, ó. Faz essa conta agora, ó. Então fica
a área do triângulo mais a área do retângulo. Então, 8 vezes 12 sobre 2, mais 8 vezes 5. Então, 12 por 2 dá 6, e 6 vezes 8 dá 48. 48 mais 40. Somos 2. Ó, 88 metros. Certo, gente? Então, respondendo a questão, quanto de espaço esse objeto se moveu? Ele se moveu 88 metros. Certo? É a distância percorrida. Aí você podia perguntar assim, professor, a gente poderia responder essa questão de outra maneira? Podia, você pode usar, sabe o quê? Usar a expressão matemática. Olha aqui ela, ó. A expressão matemática, ó. Então, gente, aqui, como a gente avançou no tempo, e tem esse carro de som bem aqui que ele tá se afastando agora, pronto, melhorou. O que você vai fazer, ó? Você vai substituir os valores nessa expressão aí, ó. O espaço percorrido é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio vezes a vezes t ao quadrado. A gente tem todos os valores que a gente precisa. Eu vou só substituir aqui rapidão, ó. A velocidade inicial é quanto? O V0 aí, VI, né? É 5. A aceleração, 1,5. E a gente quer aí no intervalo de tempo, né? Um tempo final de 8 segundos. Então, o que você faz? Substitui na fórmula, ó, todos os valores que você tem. 5 vezes 8 mais 1,5 vezes 8 ao quadrado sobre 2. Certo? E faz essa conta. Então, vamos lá, passo a passo, ó. 8 ao quadrado dá 64. Faz a multiplicação. 5 vezes 8 dá 40. Multiplica 1,5 vezes 64, que dá 96. Então, fica 40 mais 96 sobre 2. Divide 96 por 2. Pronto. Vocês estão observando que deu o mesmo valor? Então, o espaço percorrido foi de 88 metros. Eita, professor, só faz com que isso seja bem fácil, mas é difícil, viu? Mas onde é que é difícil, homem? Essa operação toda. A operação. Olha, meio isso complicado. aqui, gente, isso aqui é uma expressão matemática, certo? Veja, ó, veja que a física ela morre bem aqui, ó. Ela morre bem aqui. Por quê? Primeiro, você tem que saber, você tem que memorizar essa expressão matemática, é a primeira coisa. Expressão matemática é essa. É a expressão para calcular a distância percorrida por um corpo em movimento uniformemente variado. Então, você tem que memorizar essa fórmula. Então, é uma fórmula matemática. Depois, pega os valores que você tem no problema. Velocidade inicial, tempo, aceleração, beleza. O que é que você faz? Substitui todos esses valores na fórmula, certo? Substitui todos esses valores na fórmula. Substituindo esses valores na fórmula, você saiu da física. Aí você vai agora para onde? Para matemática. Daqui em diante, gente, é só matemática. Se você tiver uma base boa em matemática para resolver problema, resolver equações, resolver expressão numérica, você faz essa equação aqui, essa continha aqui, brincando. Veja que eu, como professor de física, eu não posso nem estar ensinando isso para vocês. Posso e não posso. Porque eu deixo a matemática lá para o professor de matemática, para ele ensinar essas contas aí para vocês. Aqui eu tenho que ir logo resolvendo, fazendo e entregando a resposta para vocês. Gente, a distância foi tanto. Porque eu deveria contar já com um aprendizado, alguma coisa que vocês já saibam de matemática, entendeu? Então, por exemplo, eu fiz rapidinho aqui, ó, mas o passo a passo é aquele passo a passo que você aprende lá na hora de resolver a expressão numérica. Por exemplo, qual é o passo a passo? Em expressão numérica, o que você faz primeiro? Lá você tem soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. O que você vai fazer primeiro? Resolve primeiro as potências. Aí depois, as multiplicações e divisões. E por último, as somas e subtrações. Esse é o passo a passo. Sempre, sempre, sempre em expressão numérica você faz assim. Então, se você acompanhar aqui, ó, você vai ver que eu fiz exatamente isso, ó. Aqui no cálculo, ó. Foi o que eu fiz. Ó, primeiro eu fiz a potência, tá vendo, ó? Vem aqui, 8 elevado a 2, 64, tá aqui, ó. Aí depois, repeti aqui, né? Fiz as multiplicações, tá vendo, ó? 40, 8 vezes 5, 40. E depois eu fui fazer a multiplicação aqui nessa fração, ó. Tá vendo? 1,5 vezes 64, 96. E fiz por último a divisão. Repeti o 40 aqui, mais 96 por 2, 48.
para no final fazer essa soma. Pronto, certo, gente? Então, expressão numérica foi o que a gente fez aqui, ó, para resolver a matemática. Então, novamente, tem o gráfico, né? Posso fazer o gráfico pela propriedade do gráfico, em que eu vou ter que calcular a área sobre o gráfico, ou então posso usar a expressão, a fórmula matemática, né? Do movimento uniformemente variado, né? Que é a expressãozinha. Então, hoje, eu queria mostrar isso para vocês, que você pega as aplicações da matemática e usa ela na física, na química, na engenharia, em qualquer ciência, certo? Para você fazer análise de movimento, análise de qualquer relação entre grandezas, certo, gente?